Saudações, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que bom estarmos de volta ao canal para que todos saibam onde juntos estudamos a lição da escola sabatina, enriquecida com os comentários de Ellen White. A lição 8 tem como título Livre-arbítrio, Amor e Providência Divina. O verso para memorizar está em João, capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro, e o tema de hoje, a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Vamos orar para compreendermos não só o título, mas o assunto de hoje. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie, trazendo clareza e entendimento. Que possamos aplicar os ensinamentos em nossa vida e crescer mais perto de Ti. Abençoa aquelas pessoas que deixam seus pedidos nos comentários. É o que nós te pedimos, ó Deus, pela inspiração do Espírito Santo, segundo a Tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. A lição traz a seguinte pergunta: algumas pessoas estão predestinadas a ser salvas e outras a se perderem? O que Efésios, capítulo 1, versos 9 ao 11, ensina sobre a predestinação? Leiamos juntos. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. John Peckham, o autor da lição, comenta que o termo traduzido como predestinar nesse e em outros textos bíblicos não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente. É claro que se pode decidir algo previamente, de forma unilateral ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo com a segunda opção. Em Efésios, capítulo 1, e em outros textos, como Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, o termo traduzido como predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história de modo providencial para os seus bons propósitos para todos, mesmo respeitando a liberdade necessária em um relacionamento autêntico de amor. Efésios capítulo 1, verso 11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? À primeira vista, Efésios capítulo 1, versos 9 ao 11, parece confirmar essa ideia. No entanto, essa interpretação vai contra textos bíblicos que mostram que, muitas vezes, as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Ouça o que diz Lucas capítulo 7, verso 30. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por Jesus. Temos ainda Lucas capítulo 13, verso 34, que diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E também Salmo capítulo 81, versículos 11 ao 14. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Irmãos, se a Bíblia não se contradiz, como podemos entender essas passagens? Efésios capítulo 1, versos 9 ao 11, faz todo o sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial ou corretiva.
A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. A vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade, levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Efésios 1, verso 11, parece se referir à vontade corretiva de Deus. É a sua vez de participar agora nos comentários. A pergunta de hoje quer saber: o conhecimento de Deus sobre o futuro, ou seja, a presciência, é tão poderoso que, mesmo prevendo todas as escolhas das pessoas, incluindo as más escolhas, ele ainda faz com que tudo coopere para o nosso bem. Você encontra conforto nessa verdade? Vamos ouvir o que Ellen White tem a nos dizer a respeito da lição de hoje. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Na Inglaterra, pouco antes do tempo de Wesley, muitos afirmavam que Cristo havia abolido a lei moral e que, portanto, os cristãos não têm obrigação de observá-la, que o crente está livre da servidão das boas obras. Outros, sustentando também que os eleitos não podem cair da graça nem ficar sem o favor divino, chegavam à conclusão ainda mais horrível de que as ações ímpias que cometem não são realmente pecaminosas, nem devem ser consideradas como violação da lei divina por parte deles e que, consequentemente, não têm motivo para confessar os pecados ou abandoná-los por meio do arrependimento. Portanto, declaravam que até mesmo um dos pecados mais abomináveis, universalmente considerado como enorme violação da lei divina, não é pecado aos olhos de Deus se cometido por um dos eleitos. Essas monstruosas doutrinas são inspiradas pelo mesmo ser espiritual que, até entre os habitantes celestiais sem pecado, deu início às suas tentativas de anular as justas restrições da lei de Deus. O Grande Conflito, páginas 221 e 222. A parábola dos lavradores infiéis mostra claramente que os judeus realizaram seus desejos ambiciosos até que o amor e o temor de Deus se afastaram deles. Ninguém deve entender a partir dessa passagem da Bíblia que Deus arbitrariamente houvesse cegado os olhos e endurecido o coração dos judeus. Foi obra de Cristo abrandar corações duros, mas se os seres humanos resistissem à obra de Cristo, o resultado certo seria que seu coração se endureceria. Cristo citou uma profecia feita mais de 1000 anos antes. A predição revelava o que é a presciência de Deus. As profecias não determinam o caráter das pessoas que as cumprem, que agem segundo seu próprio livre-arbítrio, seja de acordo com um caráter modelado por Deus ou um caráter colocado sob o severo governo de Satanás. The Review and Herald, 13 de novembro de 1900. Na experiência do apóstolo João ao ser perseguido, há uma lição de maravilhosa força e conforto para o cristão. Deus não impede a trama dos ímpios, mas faz com que suas armadilhas contribuam para o bem daqueles que, em meio a provas e conflitos, mantêm sua fé e lealdade. Frequentemente, o obreiro do Evangelho realiza sua obra em meio a tempestades de perseguições, oposição atroz e acusações injustas. Em tais ocasiões, ele deve lembrar-se de que a experiência adquirida na fornalha da aflição vale toda a dor que custou. Assim, Deus traz seus filhos para perto de si, para que possa mostrar-lhes sua força e a fraqueza deles. Ele os ensina a se apoiarem nele. Dessa forma, os prepara para enfrentar as emergências, ocupar posições de responsabilidade e realizar o grande propósito para o qual lhes foram dadas suas capacidades. Atos dos Apóstolos, páginas 365 e 366. Fim da lição.
eu aguardo você ansiosamente para continuarmos o nosso estudo. Lembra de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e irmãos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.